Dando continuidade ao assunto bobinas de atada de mosca, vamos falar exatamente agora desta parte aqui da bobina, carretel de linha de mosca. Observemos o seguinte: a bobina, quando decidimos atar alguma mosca, devemos escolher que padrão de anzol usaremos, se grande, médio ou pequeno ou extra pequeno. E por sua vez, devemos carregar a bobina com a linha adequada àquele padrão de anzol, ok? Então uma linha calibrosa, grossa, ela não vai ser indicada a um anzol pequeno a extra pequeno, né? Até porque a haste é pequena, a linha sendo grossa, em 2 ou 3 voltas você já tem uma mosca volumosa e não conseguiu agregar quase material nenhum. Por sua vez, em contrapartida, uma linha muito fina num anzol muito grande não vai conseguir agregar os materiais todos e ter resistência para mantê-los ali. Sem falar na quantidade de linha que você vai gastar. Até porque ela sendo muito fina vai ter que dar muitas voltas e o carretel acaba se gastando 1, 2, 3 e não vai valer a pena. Então devemos adequar a linha ao anzol. Muito bem. Em cada carretel de linha de atado moderno, ele já vem com as suas características escritas, bastando o atador ou flastia saber desmistificar cada simbologia, cada código que existe aqui. Sendo que de uma marca para outra marca existem variações de leitura. E aí começa a confusão. Quais são as linhas, quais são as espessuras, quais são as resistências, qual a melhor marca de linha, qual eu escolho. Isso acontecia nos primórdios da pesca, quando se iniciou o atado de mosca e começaram a se ter a preocupação de fazer uma morsa para fixar o anzol, criar algumas bobinas, não como esta, logicamente, mais simples, mas o carretel se arruma facilmente, o problema era a linha. Onde arrumar a linha? E aí as pessoas começaram a correr para onde tinha-se linha, na indústria têxtil. Foram procurar linhas aonde se fazia tecido, aonde se costurava os tecidos, indústria têxtil. Muito bem. A indústria têxtil, ela já existia padrões de classificações de linhas. E baseado nessas classificações, nós vamos entrar um pouquinho no assunto. Existe uma classificação francesa chamada Denier, ao qual é usada na França, na indústria têxtil. Sendo que um DEN é igual a 1 grama da linha vezes 9.000 metros. Então, um DEN seria 1 grama daquela quantidade de linha vezes 9.000 metros. Muito bem. Existe outro sistema que foi criado mais à frente por uma outra empresa chamada Chenille Company, ao qual ela adotou outro padrão e não o Denier para a classificação das suas linhas, e sim o /0, ao qual temos o 1/0, por exemplo. Tudo que tiver de número à frente da barra é repetido em zeros depois da barra. Então, se eu tiver uma linha 3/0, eu tenho 3 zeros a seguir da barra, ok? Quanto maior a numeração de zeros, de número, mais zeros, mais fina a linha. Um outro sistema já nacional, chamado TEX ou DTEX, que é o decimal do TEX,
Ele é um padrão adotado aqui no Brasil para a classificação de linhas, ok? E o que vem a ser um TEX? Um TEX é igual a 1 grama da linha que você está utilizando vezes 1000 metros, ok? O DTEX nada mais é do que uma subdivisão, é o decimal do TEX. Vamos entender então um pouco melhor esta explanação. Aqui eu tenho um carretel da Denvilis e ele usa a codificação da Chenille Company 6/0, ao qual eu tenho aqui 200 jardas em vez de ser metro, né? Porque lá eles usam jardas, aqui a gente usa metro. Então já tem que fazer essa conversão também. E vem especificando o padrão da linha. Muito bem, esse é um carretel da Denvilis. Eu estou na loja, eu olhei, achei interessante, mas 6/0 será que é suficiente? 6/0 estaria adequado para que tipo de anzol? Vamos chegar nesse mérito já. Aí eu encontro, na mesma loja, um outro padrão de carretel de uma outra marca, Ultra Thread, 70, e aqui não especifica nem quantos metros tem a linha. Neste aqui, pelo menos, não aparece. Então, na etiqueta do carretel, às vezes a informação existe em quantidade e às vezes ela vem suprimida. Cabe à pessoa que está comprando saber o que está comprando. 70, para mim, eu sei o que significa. Mas uma pessoa leiga não vai entender. Pô, posso comprar 70, posso comprar 90, posso comprar 100, 200, posso comprar a linha que eu quiser. E depois chega na hora. Uma linha 70, será que ela vai casar bem com um anzol grande? Ou seria ao contrário? Então isso o atador precisaria saber. Temos aqui um outro exemplo, uma Denvilis 3/0, 100 jardas. E aqui uma Ultra Thread 140. Aí ficamos naquela dúvida. E agora? Como é que eu vou poder pensar desta forma ou daquela forma? Qual anzol, qual linha eu uso, qual marca que eu uso? Bom, por experiência, eu vou dizer a vocês o seguinte. Se vocês comprarem uma linha da Denvilis, saiba que o 6/0 e o 3/0 nunca vai ser igual, por exemplo, de uma outra linha, de uma outra fabricante. Ela segue um padrão, vamos dizer que pessoal. Cada marca tem o seu padrão pessoal. Então, se você for comprar uma linha de uma marca diferente desta, com a mesma simbologia 3/0, procure comprar sempre da mesma linha. Porque às vezes esta 6/0 da Denvilis não vai ser igual em força e resistência de uma outra 6/0 de uma outra marca. Bom, existe uma correspondência entre o zero e o denier. Vamos tentar fazer essa correlação. Uma linha 6/0, ela está aproximadamente para uma denier em torno de 110 a 140 denier. Então, esta linha aqui, se de um fabricante bom, se de um material bom, eu não diria que a denier, em comparação com a 140 Ultra Thread, elas sejam linhas compatíveis, apesar de sua, digamos assim, cruzamento em tabela bater, esta aqui não tem a resistência que esta tem, apesar de deveria ter. Por sua vez, uma 3/0 e uma 70 são linhas que, pela classificação dela em relação a denier, esta aqui seria 3/0 Denvilis bem mais forte, e esta 70 corresponderia a uma, vamos dizer assim, 8/0
tá? Então essa linha seria mais forte do que esta. Isto, se a gente for levar em consideração o que está escrito no rótulo aqui, tá? Às vezes nem vê, às vezes não é. Às vezes essa linha aqui, ela tem até mais força e mais resistência do que esta aqui. Depende muito do fabricante. Então, eu aconselho o seguinte: quando comprar a linha, entendendo a classificação de zero, ou denier, ou tex, é testar, mas procurem testar dentro da sua própria classificação de marca. Procure testar a denier, procure testar a Unitred, a linha Vivos, a linha Uni, a linha UTC. Vocês procurem testar dentro da sua gama, porque uma linha às vezes não tem a mesma competência da outra linha, ok? Bom, aparentemente nós podemos fazer uma alusão de uma tabelinha simples. Uma linha denier de 200 a 280, ela estaria mais ou menos equivalente a uma 3/0, que por sua vez pegaria anzóis de 2 a 5/0. Isso remete você a fazer iscas com anzóis grandes. Já uma denier de 110 a 140 corresponderia a uma 6/0, ao qual remete anzóis de 4 a 10, vamos dizer assim. E você estaria em uma classificação de anzóis médios, moscas médias. Uma outra classificação um pouco mais baixa, 70 a 90 denier, corresponderia a uma 8/0, uma linha mais fina para anzóis já de 10 a 16, anzóis pequenos. E uma correlação menor, 20 a 50 denier. Entraria na classificação de zeros para uma 10/0, uma linha bem mais fina, e indicada para anzóis 18 a 30, ok? Bom, aqui eu tenho exemplos de linhas que não são linhas para atado, mas linhas alternativas, como eu falei que ia falar. Aqui existe alguns padrões que eu tenho, são linhas de poliamida. Elas encontram-se num padrão TEX 60, sendo existem de várias cores, como vocês podem ver, várias cores, carretéis maiores e carretéis menores, mas em sua grande maioria temos que fazer uma pequena analogia. Se é 60 TEX, precisamos fazer uma conversão do TEX para denier para termos uma ideia de quanto essa linha suportaria. Sendo que esta linha, ela é uma linha que ela é feita em 2 filamentos torcidos. Ela possui 2 filamentos torcidos. Ok? Se ela possui 2 filamentos torcidos e esta linha toda junta tem 60 TEX, eu fiz aqui uns cálculos aqui e cheguei à conclusão que cada fio mais ou menos teria 252 denier. 252 denier estaria por volta, quer dizer, um fio dessa linha, né? Um fio dessa linha estaria entre 2 a 3/0, ok? Então, esta linha aqui seria uma perninha só dela, um filamento só, corresponderia a uma 3/0 da Anvilles? Talvez sim, talvez não. Mas, hipoteticamente, nós estamos falando em 3/0. Talvez a resistência dessa linha aqui, única, de perna única, talvez seja um pouquinho mais forte. Mas,
É como eu falei, não se pode comparar, ok? Também tenho aqui um carretel de linha de overlock, linha texturizada de overlock, que também aproxima mais ou menos de uma linha, fazendo aqui uma estimativa de uma 8/0, mais ou menos, ou uma DNE 70, mais ou menos, tá? É uma linha que daria para vocês atar moscas pequenas tranquilamente. Existem em muitas cores, ok? Utilizo também esta linha chamada Costuratex. Ela possui a classificação de TEX 13, isso calculando para denier seria 117 denier, ao qual bateria mais ou menos em 6/0, ok? É uma linha chamada linha invisível e também utilizo no carretel que eu vou ainda mencionar. Vocês podem ver que, se você for considerar, ela seria uma linha de igual valor a esta aqui, da Denville 6/0, ok? Teria a mesma força teoricamente pela simbologia do carretel. Não significa que talvez essa seja mais resistência até do que essa, mas simbolicamente seria uma 6/0. Utilizo também linhas chamadas metalizadas, linhas que têm 70% de poliamida e 30% de metalizado. Elas estão num carretelzinho de 150 jardas ou 137 metros. Isso a gente pode passar um carretel desse tamanho, ou, em caso de pequenos atados, pode-se usar um carretel pequeno, ao qual a linha também, não havendo a necessidade de se transportar toda essa linha para esse carretel, até porque não dá, a pessoa pode colocar nesse maior, ok? Bom, agradeço a todos que estão me prestigiando, um grande abraço, até o próximo vídeo.